impressionadores, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje estou aqui para te ajudar num tema super interessante. Se você está na sua graduação, está próximo do término, chegou aquela tão temida hora de fazer o seu TCC, calma, eu tô aqui para te ajudar. Nessa aula, eu vou te ensinar como impressionar na sua apresentação de conclusão de curso. Se você quer ver mais desse conteúdo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. E antes da aula de começar, certifique-se que você já está inscrito no nosso canal, porque se você não está inscrito, você vai perder milhões de oportunidades de ver conteúdo gratuito todos os dias aqui no YouTube. E aí, vamos começar a aula? Então, quando falamos da apresentação de TCC, a apresentação da conclusão do nosso curso é um dos momentos mais importantes da nossa vida. E é natural que algumas pessoas se sintam nervosas com essa situação e inseguras. Mas a verdade é que não precisa ser desse jeito. Com calma e organização, um bom planejamento, você consegue passar segurança para a sua banca avaliadora no dia da apresentação. Vamos dividir essa aula em duas etapas. Primeiro vamos falar um pouquinho do como você deve estruturar a sua apresentação em si, desde o que você vai colocar em cada slide, e no final falaremos de algumas boas práticas que você vai ter no dia da sua apresentação e durante a sua preparação, tudo bem? Então, falando sobre a criação dos slides, o PowerPoint é uma poderosa ferramenta que vai te auxiliar a passar a mensagem que você deseja para a sua audiência. Isso mesmo, através de PowerPoint a gente vai montar uma estrutura lógica e um roteiro para a organização da sua apresentação. Esse roteiro ele vai servir para guiar a sua fala e você não se perder no tempo. Pensando na apresentação e na estruturação, o primeiro passo é você entender com a sua universidade quais são os requisitos obrigatórios que você precisa atender. Algumas universidades impõem, por exemplo, o tempo de apresentação, ou então um número específico de slides, ou até mesmo o que você precisa escrever em cada um deles. Vou falar aqui de um modo geral como é que funciona na maioria das apresentações. A maioria das apresentações das universidades acontecem em mais ou menos num tempo de 15 minutos. Além disso, os slides ficam entre 15 e 20 slides, mais ou menos, de acordo com o conteúdo que você vai apresentar. É importante também a gente seguir algumas regras. Se você já montou a sua pesquisa, você provavelmente já sabe o que é ABNT. São algumas regrinhas que a gente precisa seguir no nosso projeto de pesquisa. Então, é interessante que a gente traga isso também no dia da nossa apresentação para o nosso slide, para que tudo fique uniforme e de acordo com as regras. É ideal que na sua apresentação você use fontes que sejam de fácil leitura, como, por exemplo, a Arial e a Times. O tamanho dessas fontes, ela também deve ser boa para a leitura, para que seus telespectadores consigam enxergar a sua mensagem. O tamanho ideal é mais ou menos para textos grandes de 12 e para títulos 14, ou você pode ampliar um pouquinho mais dependendo do seu conteúdo e da disposição dele. Além disso, você deve certificar que quando você utilizar imagens, você expõe as fontes dessas imagens e também não utilize muitas imagens em um único slide. O ideal é você ficar entre uma e duas imagens num slide para que ele não fique sobrecarregado e confuso. Além dos slides que a gente fala sobre as imagens e a estruturação, a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de texto que vai ter em cada um desses slides. Afinal, o seu slide não é para funcionar sozinho, senão não faria o mínimo sentido você fazer uma apresentação, não é mesmo? Os slides eles servem de apoio. Eles vão ter tópicos interessantes apenas para guiar o seu assunto. Eles não são para ter textos extensos como na sua monografia. Você precisa ter tópicos interessantes e que te ajudem de fato com uma informação relevante que você possa vir a esquecer, por exemplo, no momento que você vai estar falando do seu conteúdo. É interessante você trazer gráficos, dados como ano, dados como números que sejam interessantes para sua publicação, ou o nome de um autor que você utilizou e ele é referência na sua área. Então, são esses dados importantes que vão aparecer na sua apresentação, tudo bem? Além disso, você deve preferir montar slides mais neutros com um design minimalista, porque o foco nesse momento não é o layout, o foco é você apresentar tudo com muita clareza e a sua mensagem ser transmitida para o público. Eu sei que parece muita coisa, mas calma que eu estou aqui para te ajudar. Eu preparei um slide
com um guia do que a gente fala mais ou menos em cada uma dessas páginas. Lembrando que cada universidade tem sua exceção, mas isso daqui já vai te ajudar a ter uma visão geral do que você realmente precisa fazer na apresentação. Antes de abrir aqui a nossa guia, só mais uma coisa para você lembrar. Os tópicos que você deve falar na sua apresentação estão entre eles o tema da sua apresentação, a justificativa, o objetivo de estudo, o objeto do estudo também, a problemática. Desses objetivos que eu falei, você vai falar os objetivos gerais, os objetivos específicos. Você tem que ter também o aporte teórico, a metodologia que foi utilizada, os resultados, a discussão e análise desses resultados e, por fim, a conclusão e as referências bibliográficas mais importantes adotadas no seu projeto de pesquisa. Vamos abrir agora o slide que eu preparei para te mostrar e te guiar o que você vai falar em cada uma dessas etapas. E para facilitar o dia, eu vou disponibilizar esse slide para que você possa apenas adaptar o seu projeto de pesquisa. Maravilhoso, não é mesmo? Preparei um conteúdo bem legal para já te ajudar nesse início de preparação e planejamento da sua apresentação. Aqui é a capa. Uma das informações mais importantes da capa é você ter o título do seu TCC, o título do tema do seu TCC, e caso ele tenha um subtítulo, também expor ele com destaque. Além disso, você deve informar o nome da instituição, o curso que você está realizando. Você deve informar também o discente. Quem é o discente? É você, o aluno que está realizando essa pesquisa, o orientador da pesquisa, que é aquele professor que te orientou durante aquele todo o processo de escrita da monografia e você provavelmente já assinou uma ata de responsabilidade com esse profissional também. E ele deve estar descrito aqui na capa da sua apresentação. Além disso, você deve colocar a cidade que você está apresentando e o ano da sua apresentação. A capa é bem simples. Se vocês verem aqui no layout, basta você dar 2 cliques sobre o texto que você vai poder editar exatamente o que você precisa de acordo com as suas informações pessoais, tá bem? Indo para o próximo slide, a gente tem a introdução. Nesse momento é que a gente introduz tudo que a gente vai falar durante a nossa apresentação. Aqui eu separei ele em 3 tópicos. Falando sobre o objeto de estudo, você vai falar o que foi abordado, o que vai caracterizar sua amostra, se foi feito, se você buscou algum dado, se você usou algum instrumento de coleta, ou até mesmo descrever brevemente um procedimento. Lembrando, essa etapa aqui você vai descrever tudo com cautela. Você não vai descrever todo o projeto de pesquisa logo na primeira página. Você também vai falar do tema abordado, mais precisamente o que você escolheu para falar, sua contextualização do porquê você escolheu esse tema e qual é o problema da sua pesquisa. Se você ainda não sabe toda a pesquisa de TCC, você tem um problema para solucionar. Você pensou naquele tema porque ele não é uma coisa 100% prática, 100% favorável, uma coisa que já está pronta e solucionada. Você pensou em algo que precisa de uma melhoria específica e é você que vai trazer isso para a banca examinadora. Então, nessa parte, você vai falar brevemente sobre o seu tema. Novamente, você não vai escrever um texto gigantesco aqui. É só para te apoiar no momento da apresentação. E também a justificativa do porquê você escolheu aquele tema, né? O que seria essa justificativa? Seria mais ou menos a sua motivação e o porquê você escolheu fazer aquele trabalho. Qual é a relevância dele? Eu tenho certeza que se você tem um tema em mente, dentro do seu coração, você já tem essa resposta. E aí, na próxima página... voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Mesma coisa do que eu falei no slide anterior, você consegue dar 2 cliques e ajustar tudo o que você precisa na sua apresentação. Agora, no próximo slide, a gente vai falar sobre os objetivos desse estudo. O objetivo geral e o objetivo específico. No objetivo geral, você vai abranger o que você quer ter no final do trabalho, né? Onde você quer chegar. E no objetivo específico, é como a palavra já diz, uma coisa mais específica. Vamos dar um exemplo? O exemplo é, um objetivo específico. Quero calcular a taxa de percentual de retorno sobre um investimento. Ou então, um objetivo específico é a análise de dados de uma pesquisa quantitativa de mercado. Então, vai ser uma coisa bem delimitada. Aqui eu já coloquei também editável, inclusive, se você quiser inserir uma imagem nessa página, basta dar 2 cliques aqui.
E aí já vai abrir a sua aba do computador para você inserir a imagem que você deseja. Mas caso você não queira adicionar uma imagem, você vai selecionar aqui com a cruzinha e apertar o delete do seu teclado, tudo bem? Vou apertar aqui o Ctrl Z para voltar. E na próxima página, a gente vai falar o quê? A questão norteadora. É legal para você iniciar de fato a sua apresentação uma indagação, uma pergunta que faça com que todas as pessoas que estejam assistindo a apresentação comecem a pensar sobre aquele assunto. É onde vai dar o andamento, onde você vai dar uma frase impactante aqui, um ponto de questionamento para a gente seguir com a pesquisa, tudo bem? Posteriormente, a gente vai falar sobre a revisão bibliográfica. Na revisão bibliográfica, você vai colocar aqui o sumário, né, que você fez. Deixa eu até corrigir aqui. Você vai colocar aqui o sumário que você fez durante do seu tema de pesquisa. Então, é o mesmo sumário que você utilizou lá na hora de escrever a monografia, tá bem? Não coloque diferente. É a mesma coisa que você vai colocar aqui. Você também vai poder citar aqui os principais autores, por exemplo. Tem um cara que é muito fera, um autor que é muito bom e ele é super referência no assunto. Eu li um livro dele, eu li uma publicação científica que ele fez e eu quero colocar isso já aqui nessa revisão para que o professor saiba que eu realmente pesquisei meu conteúdo de um lugar super confiável. Então, você tem essa aba aqui para escrever também. Próximo slide, a gente vai falar sobre a metodologia. Camila, o que seria essa metodologia? Nada mais é do que seu universo de pesquisa. Você vai informar qual método foi utilizado. Se você fez uma pesquisa de campo, se você fez uma entrevista, o período, quanto tempo isso durou, como é que funcionou. Então, aqui você vai falar um pouquinho sobre isso e, novamente, tudo está editável para você ajustar. No próximo slide é onde a gente começa a iniciar a discussão dos resultados. Eu coloquei aqui como discussão dos resultados, mas você pode trocar esse título para o nome do seu tema. A verdade é que aqui é onde a gente entrega todo o nosso ouro da nossa apresentação, é onde tudo faz sentido. Durante esses slides que eu preparei aqui, vou mostrar para vocês que tem uma variedade grande. Eles não precisam seguir uma ordem obrigatória aqui, do slide 14 até o 7, ele na verdade são slides para que você tenha uma variedade, para que você possa adaptar a sua apresentação. Então, eu tentei preparar layouts diferentes para te ajudar. Mas aqui, você pode trabalhar também apenas com tópicos, com as frases mais importantes do que você vai falar nessa parte. Nada mais é do que você, de fato, apresentar a sua pesquisa. Então, aqui é onde você apresenta a temática, você faz a discussão acerca daquele tema, você fala um pouco mais sobre o que você descobriu na sua pesquisa, sobre como ela foi realizada, sobre qual foi seu objetivo, se você pegou alguns dados, como é que você fez essa análise de dados, aonde você chegou, qual foi o resultado que você obteve, você que pode descrever cada item, cada passo. Você pode apresentar os seus tópicos também em uma disposição diferente. Aqui mais um, por exemplo, para você colocar a sua apresentação. Você vai discutir os resultados, você pode apresentar autores aqui nesse momento, que você vai trazer para embasar o seu argumento, por exemplo. Na apresentação de slide, vai estar escrito frases de 2 principais autores, às vezes concordando ou discordando da sua fala. E você vai apresentar aquela fala e isso vai te ajudar a dar o embasamento que você precisa. Afinal, quando a gente está se formando, a gente ainda não é especialista naquele assunto. E a gente precisa, sim, citar uma pessoa que seja referência na área e que ela fale com clareza sobre o mesmo assunto que você está falando. Aqui, mais uma vez, onde você pode distribuir o conteúdo em tópicos para apresentar. Aqui nesse quadradinho você pode colocar uma imagem, você pode inserir um ícone. Se você não sabe inserir um ícone, você vai vir aqui nessa opção de inserir, vai vir em ícones e você pode escolher o ícone que você quer e posicionar aqui dentro, tudo bem? Se você não tem essa aba de inserir, se seu PowerPoint não está atualizado, tem sites muito bons que vão te ajudar nesse processo, como o Flash Icon, você pode encontrar ícones no Google também, e aí só basta clicar em inserir imagem, tá bem? Vou deletar aqui pra gente seguir.
Aqui também tem um gráfico, eu deixei um gráfico editável para você colocar informações aqui, ó. Clicando nessa bolinha e arrastando para trás, você consegue preencher o gráfico. Você também consegue dar 2 cliques e editar o percentual e escrever sobre o que é aquele gráfico, né? O resultado que você encontrou. Você também consegue deletar, tá? Se você selecionou todo ele, você deleta. Caso você não vá utilizar, por exemplo, 4 gráficos em um único slide. Vou apertar Ctrl Z. E no próximo slide aqui também eu botei uma matriz SWOT, que é aquela matriz que a gente fala sobre forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Muitos cursos pedem isso durante projetos de pesquisa. Coloquei também aqui uma aba para citações, né, de autores importantes, como a gente falou anteriormente. Lembrando que nesses slides, do 7 a 14, eles não são regras de você seguir exatamente nesse layout. Eles estão aqui apenas para te ajudar a criar a estrutura do conteúdo e estão disponíveis para você. Então, você tem que se adaptar sempre à sua pesquisa realizada. Não invente nada além do que já foi escrito naquele projeto. Você apenas irá pegar e filtrar os dados mais importantes que estão lá e trazer para a sua apresentação, seguindo sempre a mesma ordem do seu projeto de pesquisa, tá bem? Agora, aqui na página 15, a gente vai chegar já nas considerações finais. É nesse momento que você vai responder aquela questão inicial da sua pesquisa, você vai validar também ou descartar algumas hipóteses levantadas no início do trabalho, você vai responder cada um dos seus objetivos específicos, dizendo se você conseguiu atingi-los durante seu estudo, né? Você não vai utilizar nenhuma citação nessa parte, porque essa parte são as suas conclusões. É o que você conseguiu fazer nessa pesquisa. É o que você pensou, a partir de toda a análise, todo o estudo que você fez. Aqui você vai expor também a visão sobre o seu trabalho. Por exemplo, eu, Camila, por meio desta pesquisa, cheguei à conclusão que... E aí você vai discorrer sobre isso. Lembrando também que em cada uma dessas etapas, caso você precise escrever muito texto, para não ficar texto demais em uma etapa só, você pode duplicar o slide. Por exemplo, estou com ele selecionado aqui na lateral, venho com o Ctrl D do meu teclado e duplico o slide para continuar escrevendo meu texto e não escrever uma bíblia em um único slide, tá bem? Vou deletar aqui para voltar. A gente vai escrever posteriormente a referência bibliográfica. Novamente, essa referência ela tem que estar respeitando as regras da ABNT, que é a NBR 623, que são aquelas regras da referência que você fez na sua monografia. Basicamente, você vai copiar as referências que estão na sua monografia e trazer aqui para dentro. Aqui, se você precisar duplicar também, se você tiver feito muita coisa, duplica esse slide, tá bem? Por fim, você vai fazer o agradecimento e vai fazer a abertura para a arguição da banca. O que seria isso? Você vai finalizar seu projeto de pesquisa agradecendo, né, a apresentação, o tempo dos seus convidados. E neste momento é onde começam as pesquisas da banca. Então, para você ficar tranquilo, eu vou te dar mais algumas dicas de boas práticas que você deve seguir em todo esse processo para você arrasar na sua apresentação. Tá bem? Vamos reformular mais algumas coisas na nossa mente. Quando você estiver montando essa apresentação, o ideal é que você prepare o seu roteiro. Então, além de criar os slides, você vai lá, abre no Word e escreve um pouquinho do que você vai falar nessa aula. Por exemplo, eu antes de toda a aula escrevo um pouquinho aqui do que eu vou conversar com vocês. Porque assim, quanto mais a gente escreve, a gente fixa na nossa mente qual vai ser o conteúdo que a gente vai passar para o nosso público. Além disso, é legal que você treine e filme a sua apresentação. Você pode treinar apresentando para os seus amigos, para sua família, para os seus pets, para o espelho, para quem você preferir. Mas crie esse hábito de falar, mesmo que sozinho, cada um dos tópicos que você vai apresentar. Quanto mais você treina, isso vai fixando na sua memória. E a parte de gravar, é interessante que você grave para você, porque você vai ver a forma como você está se posicionando também. Você vai ver a forma como você fala, você vai poder consertar os seus erros todas as vezes que você assistir uma gravação e achar que ainda não atingiu o seu melhor potencial.
E se o seu projeto de pesquisa, sua apresentação for online, certifique-se de conhecer a plataforma que será utilizada no dia da apresentação. Algumas faculdades usam o Teams ou então o Google Meets, o Zoom. Você tem que conhecer essas plataformas, principalmente a que você vai utilizar, que a sua faculdade utiliza, e saber como compartilhar a tela para você fazer a sua apresentação. Normalmente é bem fácil, tem um botão lá, apresentar, e você vai conseguir fazer isso de uma forma prática. Mas dá uma entrada antes da reunião, vê como é que você faz esse processo, para não passar por algo que possa te desestabilizar no momento da apresentação. Isso vai te ajudar a ter muita confiança. Além disso, cuide do seu visual. Não é porque a apresentação é em casa ou na faculdade, num lugar que você já está habituado, que você não vai se vestir bem para esse momento. O momento da apresentação ele é super importante, então é ideal que você utilize cor sóbrias, cor neutras na sua roupa, para que você passe novamente a atenção para a sua fala. É importante também que você esteja com uma roupa mais esportiva, mais social, para que passe uma seriedade no momento que você vai estar passando o seu conteúdo, tudo bem? Além disso, você tem que ter cuidado com a sua linguagem, a forma como você fala, porque nesse momento você vai estar falando com profissionais da área. Você não está falando só com seus colegas de turma, por exemplo. Evite usar gírias, use uma linguagem mais formal, tá bem? E isso vai te ajudar a passar a sua mensagem com clareza. Você também tem que ter cuidado com a sua linguagem visual. Ficar parado a apresentação inteira pode ser extremamente chato para quem está te assistindo. Assim como mover excessivamente os seus braços e eles não te ajudarem a guiar um conteúdo, vai te atrapalhar também. Então, tome cuidado, faça os movimentos precisos que vão te ajudar no momento da apresentação. Se a sua apresentação for presencial, se você guiar o público a uma leitura de um gráfico, alguma coisa assim, é interessante. Então, use esses movimentos, sim, mas use com cautela. O ideal também é você estruturar o seu tempo. Quando você tem um limite de tempo, por exemplo, 15 minutos, você tem que ter mais ou menos uma noção do que você vai usar em cada slide, cada tópico que você vai estar falando, para você não se perder no tempo. É ideal que você utilize também, não termine a apresentação assim muito antes do tempo acabar, porque assim vai ter mais espaço para que os seus coordenadores, a sua banca avaliadora, faça questões e questionamentos para que você responda. Então, utilize muito bem o seu tempo. Não ultrapasse, não extrapole, mas também não faça em um tempo mínimo. Faça no seu tempo ideal, apresente com calma e responda todas as questões que você puder e conseguir durante a sua apresentação e não na hora das questões da sua banca. Você tem que deixar o tema exposto com muita clareza. Para iniciar a sua apresentação, no primeiro momento, você tem que fazer uma apresentação ao público, falar com os professores, e muitas pessoas não sabem nem como começar. E aí, nesse momento que você vai iniciar a apresentação, você pode falar algo como: inicio nesse momento a defesa do meu trabalho de pesquisa e desejo meus sinceros cumprimentos à banca avaliadora e todos aqui presentes. Meu nome é Camila e meu projeto de pesquisa é acerca do tema XXX. E aí eu inicio a minha apresentação. É como se você desse um oi para todos os apresentadores, mas de uma forma mais formal. Então você dá os seus sinceros cumprimentos, tudo bem? E aí, falando ainda sobre as falas que a gente tem durante a apresentação, quando você faz toda a sua apresentação, você discorreu, passou por todos os passos que a gente já falou aqui na nossa aula, você vai chegar no final, né? Nessa parte de agradecimento, a conclusão. Antes de você encerrar a sua pesquisa, o ideal é que você feche todos os tópicos que você está falando, faça uma reflexão acerca do tema e a solução do seu projeto de pesquisa. E aí, em seguida, quando você finalizar a sua apresentação, você também vai fazer um agradecimento à banca novamente. Você vai agradecer todos os seus avaliadores pelo tempo tomado e pela dedicação durante o trabalho, em especial para o seu orientador, tudo bem? E aí, provavelmente, após você finalizar esse processo, eles vão iniciar as perguntas. Nesse momento das perguntas, responda sempre tudo
que você souber acerca daquele tema. E caso você não saiba, não trave, não pare, não fale para o professor que você não sabe. Busque na sua mente alguma coisa similar que você estudou durante o seu projeto de pesquisa para que você possa sim responder à dúvida do seu coordenador. Pode ter certeza, por mais que você se sinta inseguro nesse momento, eu tenho certeza mais que absoluta que não existe ninguém no mundo que conheça o seu projeto de pesquisa como você. Você estudou, você passou por todas essas etapas, você construiu cada slide desse que a gente está falando aqui na aula. Você se preparou, você treinou, você gravou. Pode ter certeza que tem alguma coisa sim na sua memória que vai te ajudar nesse projeto, assim, nesse final. Então, tenha confiança, impõe a sua comunicação, impõe a sua fala, só não discuta na hora das perguntas. Então, responda sim com a confiança. Se o professor discordar de determinada opinião sua, você fala que sim, está disposto a melhorar, você não precisa rebater, você deu uma explicação uma vez, o professor foi contra, você aguarda e concorda com ele, fala sobre melhorias do projeto. Por exemplo, entendo o seu ponto de vista, acredito que eu possa sim melhorar nesse aspecto. Afinal, ninguém é perfeito. E é melhor que você concorde com a banda sempre em melhorar o seu projeto, esteja disposto a melhorar, do que crie uma argumentação desnecessária logo no finzinho da sua apresentação. Então, recapitulando tudo que a gente disse, você vai arrasar, eu tenho certeza. Se você seguir cada um desses passos com cautela, com atenção e com cuidado, você vai conquistar aquela tão sonhada aprovação. Lembre-se, o 10 é apenas uma coisa que a gente almeja. Mas o que você precisa é realmente da aprovação, então não fique nervoso. Você consegue, você já chegou até essa etapa. Eu tenho certeza. Aproveita que a gente está chegando aqui no finzinho dessa aula, então se você aprendeu algo, se eu te tranquilizei de alguma forma, deixa seus comentários aqui. E se você também utilizar essa aula para te ajudar na apresentação e você conseguiu o seu tão sonhado 10, você conseguiu a sua tão sonhada aprovação, deixa aqui nos comentários também que eu vou ficar muito feliz de saber que eu consegui te ajudar nesse processo, tá bem? Se vocês precisarem de mais vídeos sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários algumas sugestões, pode deixar lá no Instagram da hashtag, também no nosso direct, algumas sugestões de aula, que se eu tiver tempo, se eu conseguir trazer cada vez mais conteúdos que vocês precisam, vai ser legal demais. Então, se você curtiu essa aula, deixa seu like aqui no vídeo, e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque a gente tem aula toda semana e vai te ajudar demais, né, nesse processo, nessa jornada agora rumo ao conhecimento profissional. E eu espero que vocês tenham gostado e que a gente esteja junto nas próximas aulas. Tchau, tchau!